Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o Felipe Speck e você vai ouvir agora o episódio 67. Recapitulando o que nós vimos até aqui na saga de Troia. No último episódio, Zeus usou seus raios para ampliar a vantagem dos troianos na guerra. Ele estava seguindo a estratégia de ir até onde for preciso para que os gregos peçam perdão a Aquiles, certo? E os gregos vão ficando cada vez mais encurralados. O Agamenon fica desesperado, vocês vão ouvir, ele cogita voltar para casa. O Diomedes, o Ulisses e o Nestor, obviamente, vão ficar indignados, vão criticar o Agamenon, chamá-lo de orgulhoso, com razão. E neste momento, finalmente, Aquiles volta à cena. Volta a cena, mas não a batalha ainda. Vocês vão ver. Os gregos preparam uma longa lista de presentes e armam uma embaixada para ir até Aquiles, tentar sensibilizá-lo e trazê-lo de volta à batalha. É disso que trata o episódio, a embaixada a Aquiles. Vocês vão ver que não vai ser nenhuma barbada. Para quem está acompanhando o podcast e lendo a Ilíada ao mesmo tempo, aliás, recomendo muito que vocês façam isso, tem muitos ouvintes nossos que nos disseram que estão fazendo isso. Esse trecho, esse episódio, trata dos eventos do livro 9. É um livro central, porque mostra bem a divisão dentro do campo grego e também vai dando novas cores às personalidades dos personagens. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal! No episódio passado, quando o sol se pôs, nós deixamos os dois grupos frente a frente, espalhados na planície de Troia. De um lado os troianos, olhando os navios gregos com vontade de incendiá-los, e do outro lado os gregos, olhando as fogueiras troianas apreensivamente, porque pela primeira vez eles perceberam que podem perder a guerra. Ao olhar aquele grande exército acampado próximo às muralhas, com as fogueiras acesas, com homens entusiasmados cujas vozes chegavam até o acampamento grego, Agamenon começa a entrar em pânico. Angustiado, ele resolve dividir a sua preocupação com os principais chefes. Ele chama os arautos e pede que eles avisem um a um, discretamente, convocando para uma reunião de emergência. Quando eles se reúnem, aqueles que nós conhecemos todos, Ulisses, os dois Ájax, Nestor, Diomedes e Idomeneu, Agamenon não pode esconder mais a sua angústia e, com lágrimas nos olhos, ele diz que está perdido. Que Zeus lhe tinha prometido em sonho a derrota de Troia e que agora ele se dá conta que aquilo não era verdadeiro, ele está abandonado, há claros sinais de que Heitor é o seu preferido e que ele acha melhor mesmo voltar para casa. Esta é a clara vontade dele, ele diz. Não tem mais dúvida. Toda a esperança de tomar Troia dourada se acabou. Faça o que eu digo. Vamos preparar nossos navios e vamos voltar para casa. Bom, é uma mudança total na sua posição. Na verdade, na Ilíada, os personagens não são monocromáticos, digamos assim. Eles têm várias nuances. Agamenon, que foi pintado como um orgulhoso, prepotente talvez, ele está começando a entender que ele tem uma limitação muito humana. E que Zeus, talvez exatamente por isso, tenha aparecido naquele sonho para lhe dar uma lição. Agamenon não vai sair da Ilíada como um personagem odioso.
Ele está agora se dando conta e assumindo exatamente o seu erro. Entre os que estão ouvindo, Diomedes, que nós já vimos que é um dos guerreiros mais proativos que os gregos têm, ele diz que o Agamenon está mais ou menos sugerindo que os homens gregos, que os heróis que estão ali, que os demais companheiros não têm valor para tomar Troia. E que ele não concorda com essa posição derrotista do Agamenon. Exatamente como o Agamenon agora está mais frágil, os seus companheiros podem falar à vontade. Quem só tinha reclamado antes, pelo que foi feito a Aquiles, foi Nestor, que advertiu com a sua experiência que aquilo não ia dar certo. Mas agora o Diomedes, ele vai ser duro com Agamenon. E diz para ele, quem sabe tu voltas para casa. Olha, teus navios estão ali, aproveita, vai-te embora. Mas fica sabendo que eu e os demais vamos lutar aqui até vermos Troia cair. E aí, o Diomedes tendo inaugurado a palavra, todos são unânimes que estão naquela reunião em dizer, não, tem razão, nós vamos ficar até Troia cair. Se Agamenon quisesse incentivar o ânimo dos seus companheiros, não teria feito coisa melhor. Só que não era nada estudado, ele estava realmente deprimido e realmente derrotado moralmente. É o momento exato para Nestor intervir. O Nestor, numa reunião de empresa, ele seria sempre aquele que faz a mediação entre as tensões. E Nestor toma a palavra, que é uma palavra qualificada pela sua idade e pelo respeito que ele tem, e elogia o Diomedes, diz que o Diomedes realmente é um dos grandes guerreiros que os gregos trouxeram. Na luta armada, na batalha, ele é valiosíssimo e por isso ele tem todo o direito de falar o que ele falou. Mas eu, diz ele, que sou mais velho, eu tenho uma sugestão para os amigos. A noite está caindo e amanhã vamos ter um dia difícil. Vamos parar, vamos comer. Na mesa, a gente pode debater melhor esta questão. É uma intervenção perfeita. Vamos ali, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, e aí a gente conversa melhor, com toda aquela magia que tem uma refeição feita em comum. Mas Nestor também não está aliviando. E tem mais, eu acho que quem deve convidar e bancar toda essa despesa é tu, Agamenon. Por seres o rei de todos nós. A festa fica por tua conta. Afinal, teus depósitos estão repletos com todas aquelas jarras de vinho que os navios teus vivem trazendo da Trácia. Como todos os demais, eles olhavam com certa censura a riqueza que o Agamenon estava acumulando, enquanto os outros não. Então, está na hora. Vai pagar no teu cartão. Com todas essas fogueiras inimigas, continua o Nestor, à nossa volta, nós temos que ter um grande cuidado hoje de tomar a melhor decisão possível. O que nós decidirmos agora vai definir o nosso futuro, talvez a nossa vida ou a nossa morte. Agamenon então vai reunir na sua tenda todos aqueles chefes com que ele estava conversando. Mas a situação é tensa. Nota-se isso claramente, porque por precaução ele manda 7 dos chefes mais jovens, portanto os que não pertencem a esse grupo de elite, não estão ainda no setor VIP, 7 dos chefes mais jovens, cada um acompanhado de 100 guerreiros, devem acampar fora do muro, entre o muro e o valo, entre o muro e o fosso, para ficar vigilantes para o caso de um ataque de surpresa dos troianos, que os pegaria totalmente desprevenidos. Então se faz essa refeição, que Homero chama de banquete. Só um parêntese, banquete para os gregos não é um banquete para nós, nenhum banquete das 1001 noites. O cardápio dos gregos em Troia era muito limitado. A comida deles era muito pobre em variedade. Basicamente, o guerreiro da Ilíada come carne, pão e vinho. Então, tem várias carnes, tem vários pães, tem vários vinhos, e é isso que vai alimentá-los. Gostaria de ver a análise de um nutricionista moderno, mas comendo só isso, eles estavam enfrentando 10 anos de guerra duríssima na sua frente.
Quando terminam de comer, o Nestor continua com a palavra. E aí, sem rodeios, todo mundo já mais acomodado uns com os outros, e o pobre do Agamenon já começando também a recuperar um pouco da sua autoestima, ele vai dizer, então, Nestor vai se sentir à vontade, por sua idade e pela situação, sem lero-lero, ele vai dizer o que, no fundo, todos ali estavam pensando, mas não tinham coragem de dizer. Todos aqui concordam que Agamenon errou ao humilhar Aquiles. É uma frase que já define a mensagem. Todos aqui concordam que Agamenon errou ao humilhar Aquiles, tirando contra a nossa vontade a bela Briseida de sua tenda. Naquele dia, bem que eu tentei convencê-lo a desistir dessa loucura, mas ele estava dominado pelo orgulho e o resultado está aí. Terminou desonrando um grande guerreiro e pondo em risco a nossa própria vida. Um chefe sempre deve procurar as melhores soluções para o seu povo. E agora, só Agamenon pode nos tirar dessa terrível situação em que ele nos colocou. Perfeito. A minuta da reunião está feita. A ata está pronta. Agamenon está condenado e deve tomar providências, porque só ele pode desfazer o que ele fez. Agamenon, claro, ele já tinha assumido o seu erro. Portanto, ele está disposto a fazer as reparações e não se importa com o que o Nestor disse. Ele concorda com o que o Nestor disse. E faz questão, inclusive, de mostrar que ele reconhece. Nestor, não estás errado em mostrar minha cegueira. Eu estava cego, não posso negar. Eu achava que Zeus estava comigo. Lembrem-se, parêntese, do sonho que ele teve, o sonho enganador que Zeus fez. Mas vejam agora que ele está do lado do Heitor. E como naquele dia eu cedi miseravelmente a uma ideia maluca, estou disposto a fazer as pazes com Aquiles. E vou compensar com presentes. Generosamente vou mandar a ele vários presentes para aplacar a fúria dele. Bom, os presentes que ele pretende enviar a Aquiles são um pagamento régio. O próprio Nestor vai elogiar a lista. A lista é bastante heterogênea. Ele propõe mandar ou dar por Aquiles 7 tripés nunca antes usados. Bom, tripé é aquela armação, evidentemente com 3 pés, na qual se apoiavam as crateras de misturar vinho, se apoiavam os caldeirões para botar o fogo. A própria sacerdotisa de Delfos tinha na sua frente um tripé onde queimavam folhas aromáticas. É um utensílio básico na cozinha da Grécia micênica, da Grécia de Homero. Quem visita os museus da Grécia, os vários museus, o Museu Nacional, o Museu de Delfos, o Museu de Olímpia, tem vários tripés, muitos luxuosamente decorados, muitos grandes para atender talvez a alimentação de um acampamento, mas fazia assim, é como um fogão especial de 8 bocas com um forno elétrico, era um grande utensílio. Então ele está oferecendo 7 tripés e nunca antes usado, ele reforça, novinhos em folha. 10 talentos de ouro. Talento é uma medida de peso. Não se sabe muito bem quanto era o valor do talento no tempo de Homero, porque esse valor variou durante séculos até chegar, numa época, a 20 e poucos quilos. Claro que não seriam 200 quilos de ouro, seriam os 10 talentos, que seria uma coisa absurda. Talvez alguns digam que valeria ali 10 gramas. Outros dizem que não, seria 30 gramas, não importa. Ninguém saberá o valor do talento no tempo de Homero, mas era uma quantidade de ouro. 20 caldeirões novinhos em folha. Para nós do século XXI, parece estranho isso ser um grande presente. Não esqueça que tudo era feito de cerâmica. Todas as vasilhas, todas as louças, todas as panelas eram de cerâmica. Daí a importância da cerâmica grega, inclusive, para estudar arqueologia. Um caldeirão de metal que podia ser levado diretamente ao fogo, isso valia muito, era muito difícil de fazer.
Também nos museus vocês vão encontrar tripés com caldeirões em cima. Para nós parece assim, mas isso aí qualquer casa que venda utensílios de cozinha de ferro fundido, por exemplo, tem caldeirões, tem caldeirinhas, tem frigideira. Na Grécia não. É um presente digno de um rei para outro. 12 cavalos excepcionais, diz o Agamemnon, que são rapidíssimos. Quem tiver esses 12 cavalos poderia viver só com o dinheiro dos prêmios que eles conquistariam nas corridas. E mais 7 mulheres, hábeis artesãs, mas também muito bonitas, porque eu escolhi entre as mais belas quando Aquiles conquistou a ilha de Lesbos. E mais ainda, aquela que eu tirei dele, a jovem Briseida, eu devolvo e juro, não toquei nela, não dormi com ela como os homens costumam fazer com as suas cativas. Ela vai voltar como ela veio, mas tem mais. Talvez muitos dos nossos ouvintes tenham ouvido aquelas propagandas que eram comuns no rádio e na TV das facas guinso. As facas guinso ofereciam o produto e quando o valor era tal, mas diziam, mas não é só isso. Quem comprar também ganha uma bainha assim, assim, assim. Mas não é só isso. E aí via como não é só isso durante minutos. Como se ao comprar as facas guinso a gente fosse receber uma caravana de presentes. Então ele disse, olha, não termina aqui, tem mais. Tem mais. Se os deuses nos concederem a vitória de Troia, quando a gente saquear a cidade, ele pode carregar o seu navio com todo o ouro e bronze que conseguir. E também escolher as 20 cativas troianas mais bonitas, depois de Helena, é claro. E quando voltarmos para casa, eu vou considerá-lo e honrá-lo como se fosse meu próprio filho, como eu faço com Orestes. E vou dar para ele também 7 cidades inteiras, com rebanhos e vinhedos e olivais, bem povoadas, todas perto do mar, habitadas por pastores com gordos rebanhos de ovelhas e que vão tratá-lo como amo e senhor para sempre. São cidades, veja, é um presente assim gigantesco. E mais, das minhas 3 filhas, ele pode escolher a que lhe aprouver para casar. E vai ganhar de mim um imenso dote, o maior que qualquer homem já concedeu a uma filha. Essa lista de presentes, aliás, revela exatamente a posição da mulher nessa sociedade. As mulheres na Ilíada são objeto total. Ela é prêmio, como caldeirões, como tripés de cozinha. Nestor, então, sente que esses presentes são mais do que suficientes para satisfazer Aquiles. E ele, então, com o direito da sua idade, vai escolher quem ele acha mais indicado para ir falar com Aquiles. Ele vai fazer o casting da embaixada. Por afinidade com Aquiles, ele escolhe Ulisses, que é amigo de Aquiles, o grande Ájax também, que é outro brother do Aquiles, e inclui um ancião, um velhinho, Fênix, porque o Fênix tinha sido tutor de Aquiles quando Aquiles saiu lá da ilha onde ele estava junto com as mulheres, escondido, e vai para a casa do pai dele, do Peleu, aguardar a ida realmente, a partida para Troia. Então Fênix o acompanhou e, por ordens de Peleu, ele veio junto para Troia, não para combater, mas para ajudar o seu discípulo. Então esses 3, segundo a avaliação do Nestor, muito bem feita, aliás, poderão falar com Aquiles sem despertar nenhuma irritação do nosso guerreiro. Eles saem então caminhando pela praia. Eu lembro a vocês, numa ponta da praia, lá longe, está o acampamento dos Mirmidões com a tenda de Aquiles, na extremidade. Então eles vão caminhando na beira da praia, talvez com o pé dentro d'água, no escuro, fazendo uma oração a Poseidon, para que ele acalme o ânimo do amigo. Quando chegam lá, eles saem da escuridão, porque eles estão caminhando numa região totalmente não iluminada, e chegam na luz da fogueira do acampamento, e aí o Aquiles os vê. Ele está sentado num banquinho,
com a sua lira, tocando alegremente as façanhas de guerreiros antigos do passado. A gente não pode esquecer que no tempo que ele passou no seu aprendizado junto ao centauro Quiron, ele aprendeu a tocar a lira e adquiriu o gosto de cantar os poemas. Quando vê os amigos, Aquiles dá um salto e vai abraçá-los, recebê-los, porque são realmente pessoas que ele estava lamentando estar separado nesse momento. Patroclo também vem receber os recém-chegados e ele manda sentar numas cadeiras forradas com panos de púrpura. O que isso, em relação ao passado, significa assentos quase reais, porque a púrpura é raríssima. Só os grandes reis tinham tecido vermelho. E imediatamente o Patroclo vai misturar numa daquelas grandes terrinas que chamam de cratera o vinho para servir aos recém-chegados. Eles estão recebendo amigos. Os amigos chegaram. Fênix nem precisa de apresentação. Como nós temos visto em várias situações, a recepção de alguém na Grécia antiga sempre se fazia com uma refeição. Depois de terminada é que se faziam perguntas. Isso vai acontecer em vários momentos. Na Odisseia, então, é muito comum. Primeiro se recebe o convidado, se bebe, se come, se conversa, amenidades, e depois, então, a pessoa vai perguntar, inclusive, quem é, se for uma pessoa desconhecida. Antes, não. O princípio da hospitalidade assim manda. Ora, sendo amigos, mais ainda. Então, Patroclo vai fazer o famoso churrasco. Isso já foi assunto de uma hora do oráculo, churrasco na Ilíada. Quem sabe assar carne vai entender muito bem a precisão com que eles faziam. Nada de novo. O ser humano assa carne desde que conheceu o fogo. Mas o Patroclo já tem os seus requintes que até hoje podem ser imitados. Ele pega uma quantidade de lenha e joga na fogueira para que ela se transforme pouco a pouco em brasa. E enquanto isso, descreve Homero, ele põe uma grande prancha de madeira perto do fogo, ali como se fosse uma mesa, né? uma grande prancha, e põe uma ovelha, uma cabra e mais um lombo de porco, de um grande porco, rico em gordura, que era a parte mais apreciada pelos gregos. Ele vai fazer um churrasco de 3 carnes diferentes, já que nós vimos, eles só comiam carne, então a variedade estava no tipo de animal. Aquiles separa os pedaços, enfia em espetos, olhem, parece hoje, em espetos, e o Patroclo põe mais lenha no fogo e atiça, até que ela queime totalmente e fica aquele braseiro. Sem chama nenhuma, está pronto para assar a carne. Ele tem uma espécie de armação de ferro, estende os espetos ali por cima, polvilha a carne com sal divino, diz Homero, o sal divino, e deixa assar. Quando fica pronto, ele tira os pedaços todos numa travessa, Patroclo traz pão cortado num belo cesto de vime e cada um vai se servir como quiser. Só faltava para nós a farinha e a salada de batata. E faltava por quê? Porque a mandioca e a batata só vão ser conhecidas 2000 anos depois, quando Colombo chegar à América. Só faltava isso para ser um churrasco moderno. E som na caixa, evidentemente. Feitas as libações necessárias aos deuses, lembram? Que é derramar um pouco de vinho no chão para agradar os deuses, ou o santo, como quiserem, eles se servem então das coisas boas que estão ali. Parêntese, dá para notar que o estômago deles era excepcional. Eles tinham jantado com Agamenon, um banquete, como eu disse, pão, carne e vinho, percorreram aquele 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de praia, até a ponta do acampamento onde estavam os Mirmidões e o Aquiles e o Patroclo, e agora, feito o churrasco, eles vão também comer alegremente junto com os seus anfitriões. Para quem está se preparando para uma batalha no dia seguinte, eles eram admiráveis, o que chamariam um bom garfo, um bom copo.
Terminada a refeição, o Aquiles então tem direito a perguntar o que eles estão fazendo ali. Por que os amigos, que ele não vê já há algum tempo, quando ele se afastou do grupo, vieram visitá-lo exatamente nessa formação. Ulisses, Ájax, que são seus amigos, e o Fênix, que é de casa. Ulisses explica, ele que fala, né, pelo trio, que vieram pedir socorro. Literalmente, viemos pedir socorro. Zeus está apoiando o Heitor se sente com razão poderoso e está esperando só o dia amanhecer para se jogar num ataque que eu não sei se nós vamos conseguir segurar. E se nós não conseguirmos detê-lo, eles vão incendiar os navios e tudo estará perdido. E tem mais. E também estamos aqui para te informar que o Agamenon reconheceu cabalmente o seu erro e ofereceu uma quantidade de valiosos presentes para reparar o que ele fez contigo, que são os seguintes. Aí Ulisses descreve a todos aqueles presentes. O Aquiles ouve com a cara fechada, um semblante fechado, e a resposta dele não deixa dúvida. Para mim, esses presentes não valem um fio de cabelo, não vale um tostão furado, como diria a minha avó. A minha, não a do Aquiles. Minha resposta é um não bem redondo. Desde o início eu estou lutando sem parar, 10 anos, sem férias, sem carteira assinada, conquistando cidades e riquezas, e quem fica com tudo é o Agamenon. Ele que fica com a parte do leão. E esse patife ainda teve a coragem de roubar a minha mulher, a minha Briseida, a minha querida. Aliás, esse é o momento em que ele confessa, ele ama a Briseida. Não era uma cativa apenas que foi tirada dele, porque como nós vamos ver, ele tem outras ali de reserva que ele vai usar, inclusive, esta noite, depois que eles forem embora. Não, é a Briseida. Ele foi espoliado da sua amada, da sua namorada. E não é exagero. Afinal, os gregos não vieram até aqui por causa de uma mulher, por causa de Helena? Só Menelau e Agamenon são os únicos homens na terra que amam as suas mulheres? Embora a Briseida fosse a minha cativa, eu a amei do meu coração. E ele que já me enganou e roubou esse prêmio das minhas mãos, e mais aquilo tudo que eu ganhei, agora ele acha que vai me convencer com esses presentes? Pois a mim ele não pega de novo. Bom, os três que estão ali se entreolham, estão percebendo que o Aquiles não se convenceu. E aí tenta uma outra maneira, apelar para um argumento que poderia funcionar. Pensa na glória, então. Pensa ao menos, Aquiles, na grande glória que tu vai conquistar. Se tu salvar o exército grego, o teu nome vai ser abençoado por todos os gregos para sempre. E tu vai ter o prazer ainda de matar o Heitor, que está lá na praia se gabando de não ter nenhum homem à sua altura aqui. Tentam despertar os brios de Aquiles, mas não dá resultado. No way. Aquiles está irredutível. E ele já vai pedindo, olha, Ulisses, vai lá e diz para Agamenon que nada do que ele disser ou oferecer vai me convencer a voltar para o combate. Ele que aguente, ele que lute. E que eu, amanhã, vou sair daqui, eu, o Pátroclo, e os nossos mirmidões, logo pela manhã. Vou botar meus navios no mar e vou dar adeus a essa praia maldita. E antes que eu me esqueça, e Agamenon me ofereceu uma das suas filhas em casamento, está me insultando de novo. Pode ser mais bonita que uma deusa, mas na minha terra, para onde eu vou agora, tem muitas donzelas dignas de um rei que eu posso conseguir como esposa, sem a ajuda dele. Eu não quero nada dele. Nesse momento, então, ele relata algo que já comentamos outras vezes, que vai estar sempre pairando na vida de Aquiles. Minha mãe, a deusa Tétis, quando eu disse que viria para Troia, me avisou que eu tinha 2 destinos para escolher. Um era morrer em Troia, e meu nome seria lembrado para sempre. O outro é não ir para a guerra, viver uma vida digna, normal, sem ser lembrado por ninguém, e eu já decidi. Eu quero uma vida fora daqui.
quer uma vida simples, mas nobre e digna fora daqui. Antes de dar um adeus para os seus amigos, Aquiles convida a Fênix a dormir ali, porque de manhã, como eles vão partir para casa, ele dá uma carona para Fênix, que mora no palácio de Peleu. A gente nota que o Fênix tem todo o carinho de Aquiles, porque ele já é velhinho, mas foi o seu tutor e Aquiles é muito reconhecido a ele. Ele é discípulo de Fênix, por isso que ele vai cuidar dele quase como um pai substituto. Por isso ele manda os atendentes a preparar uma cama bem macia, bem acolchoada, para o velhinho dormir em paz até o dia seguinte. Ulisses e Ájax vão embora, voltando com o recado para Agamenon, e aí no texto da Ilíada, o Aquiles se retira para dormir, Pátroclo se retira para dormir, Aquiles com uma mulher que ele trouxe da ilha de Lesbos e Pátroclo com outra que ele capturou numa cidade vizinha. Como vimos, as mulheres realmente são objetos de consumo. Enquanto isso, lá na tenda de Agamenon, a expectativa é grande. E Agamenon se emociona quando vê caminhando pela praia Ulisses e Ájax que voltam da embaixada. Está ansioso, ele pergunta, e aí, Aquiles, concordou? E a resposta, pela cara de Ulisses, ele percebe qual é, né? Mas Ulisses, assim mesmo, vai dizer a má notícia. Aquiles não só recusou a tal proposta, como ainda ele vai amanhã partir de volta para a Grécia, abandonando Troia para sempre. É, portanto, irremediável. Quando Ulisses termina de falar, todos que estão ali ouvindo baixam a cabeça num silêncio fúnebre, um silêncio pesado. O Diomedes, que nós vimos que é impulsivo e é um valoroso guerreiro, portanto tem autoridade para falar, ele não se aguenta. Meu Deus, Agamenon, gostaria de que tu não tivesse feito isso. Oferecer a Aquiles todos aqueles presentes. Ele é um homem orgulhoso e agora deve estar mais humilhado ainda. Parece que ele fez uma birra para ganhar riquezas. Um homem de valor como ele se contentaria só com um simples pedido de desculpa, que tu não consegues fazer. Tu não consegues pedir desculpa. Agora é tarde, não adianta, chega de conversa. É hora de descansar, porque amanhã vai ser um inferno. Os troianos virão com tudo. Assim parecia que a noite se encerrava. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Agamenon, inquieto, sem poder dormir, resolve mandar Ulisses espionar os troianos. Enquanto Heitor, inquieto, ansioso pela vitória no dia seguinte, também não consegue dormir, vai mandar um espião examinar o que os gregos estão fazendo. A noite promete. O material exclusivo já está disponível lá na área do apoiador do nosso site. E nele nós temos uma grande preciosidade, um conteúdo exclusivíssimo e inédito aqui, que é uma análise, uma ecfrase do professor Moreno de um dos mais famosos quadros do Jean-Auguste Dominique Ingres, que é justamente o quadro em que ele retrata a embaixada a Aquiles. O quadro se chama Os Embaixadores de Agamenon na Tenda de Aquiles. É inclusive a imagem que eu usei aqui para a capa do episódio. Tem várias sutilezas, várias particularidades que dão uma interpretação à história, mas que também ajudam a entender um pouco o contexto artístico e o contexto do próprio artista, do Ingres. Essa obra é bem do início da carreira do pintor, ele tinha mais ou menos uns 20 anos quando pintou, inclusive foi uma obra que ele ganhou um prêmio e tal, que fez com que ele se projetasse. Aliás, teve inclusive uma outra êcfrase que o Moreno já fez do Ingres, que é justamente o pedido de Tétis a Zeus em nome do Aquiles. Ou seja, ele é um artista que estudou e trabalhou em cima das cenas da saga de Troia várias vezes.
No material exclusivo tem também o trecho do livro Troia e outras imagens selecionadas a dedo aqui por nós. Para ter acesso ao material exclusivo, basta acessar noitesgregas.com.br/apoiar. Esse material está disponível para qualquer modalidade de apoio. E, como eu sempre digo, o seu apoio é o que faz com que o nosso podcast siga de pé. Tá bem? O professor Moreno está na Grécia e eu estou aqui trabalhando na lojinha e preparando algumas novidades para as próximas semanas. Então, fiquem atentos. Um abraço e até a próxima.